E a Netflix no começo ela estava um pouco carente assim de documentários. Eu lembro que eu assinei logo, né, que saiu, e agora já tem muita coisa bacana, muita. Verdade. Inclusive a produção deles mesmos, né, financiada É. por eles, assim, de Gente, altíssimo nível, né? então, gente, esse aqui é o Wagner. Fica à vontade, Wagner. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Nós temos aqui a Vitória, a Eduarda, a Érica, a Isabela, a Isadora, a Mariana e a Maiara. Cara, obrigado pela presença de vocês também. Muito, muito obrigado, porque isso aqui só acontece se tiver público, né? Se tiver vocês aqui. E eu acho que é uma excelente oportunidade de aumentar o repertório repertório sociocultural de vocês. E no final da fala do Wagner, então, se vocês ficarem aí, eu vou disponibilizar um tema de redação para vocês sobre a fala que a gente vai fazer aqui na, na, na palestra, tá? Na fala do Wagner. Vocês podem abrir a câmera, ficar bem à vontade, podem abrir o microfone, se quiserem intervir, peçam permissão e vão perguntando, porque vai surgir dúvida, eu também sou leigo nesse assunto. Então, justamente por isso que eu quis trazer também, para a gente aumentar a nossa visão de mundo em relação a isso, que é um tema bacana pra caramba e super, super, super atual. Tá legal, gente? Fica à vontade, Wagner. Boa tarde, então, para as meninas que estão aí, um público feminino hoje forte. Agradeço pelo convite, né, Rodrigo? O Rodrigo foi meu colega lá no PPGL, né? Eu estava enquanto mestrando, mas o Rodrigo já enquanto doutorando lá, né? Mas como a gente tem algumas disciplinas em comum, né, a gente inclusive apresentou trabalho junto já, teorias Verdade. literárias, enfim, foi bem bacana. O que eu vou falar hoje, então, é fruto desse período que eu passei no mestrado, né, e que é um pouquinho da minha dissertação de mestrado. Vou tentar trazer isso de uma forma leve, né, para que não fique uma carga teórica assim muito pesada, mas sim que vocês tenham conhecimento do que anda acontecendo, né, e talvez, quem sabe, possam usar aí em algum momento, né, algumas referências, ou até pensando no futuro também, né, vai saber se não ninguém se empolga em seguir essa área que é muito fascinante, digamos assim, né. Eu vou compartilhar a tela aqui porque eu vou começar a falar um pouquinho da minha biografia, né, por que eu cheguei até o mestrado e o que me levou a pesquisar sobre isso. Só vocês me confirmam aí se tá tudo ok, porque eu sou novo aqui no Zoom. Eu acho que deu certo, né? Ok. Outra coisa também, pessoal, assim, vocês podem abrir o microfone e perguntar a qualquer momento, que fica até mais bacana, senão vira um monólogo, né? Isso não é legal. Vamos lá, então. Eu me formei em comunicação em 2012, lá pela Unisc, né? E com ênfase em produção audiovisual. Eu me formei em 2012 e em 2014 eu já vim aqui para o Oeste Catarinense. Eu estou em Pinhalzinho, que fica perto de Chapecó. Eu fui convidado por uma equipe que trabalha com documentários aqui e com projetos culturais de modo geral para entrar no núcleo que produz documentários, né? Então, eu participava da execução desses projetos. Esse pessoal é muito vinculado a museus, então esses documentários são, na sua maioria, históricos, né? Que tratam de patrimônio imaterial. Eu tenho algumas fotos aqui, essa, por exemplo, é no Museu de Maravilha, que é um documentário que a gente está acabando agora. Eu, então, criei a minha empresa, a minha produtora, que é a BSK Filmes, e que eu atendo também o mercado publicitário, né? Não só produzindo documentários, mas o foco principal é na produção de documentários. Esses documentários são produzidos por várias equipes, né? Então tem a BSK Filmes e tem a Catavento Produção e Gestão Cultural, que eu deixei o link aí também, e que é talvez a principal produtora aqui cultural do Oeste Catarinense, né? Só com eles, de 2014 para cá, eu já participei de mais de 15 documentários, né? Então já é algum legado, digamos assim. Onde eu quero chegar? A partir desses documentários, eu tenho algumas telas aí de bastidores, que a gente vai muito para o interior, pesquisar a memória que está, digamos, se esvaindo, né? Que são dessas comunidades do interior e dessa população já mais idosa, né? Que se a gente não faz o resgate da história deles, isso vai se perder, né? Isso envolve as etnias, então, tanto etnia italiana e alemã,
quanto também a cultura cabocla e indígena, né? Então, a gente procura dar conta de todas as etnias que ajudaram a formar o Oeste Catarinense. O resultado desses projetos são, além dos documentários, cartilhas didáticas, exposições temáticas, né? E oficinas educativas. Isso é trabalhado muito em cima das escolas, né? Aqui, tanto para o ensino fundamental quanto médio. Bom, e aí o que eu percebi, né, trabalhando com isso? Às vezes a gente tem um documentário de 1 hora ou meia hora e que fica difícil apresentar isso nas escolas. A gente já está falando com nativos digitais, né? Com crianças e adolescentes que já nasceram com a internet e com uma outra perspectiva, digamos, midiática, né? Parece que a minha dor era a seguinte: eu acho que a gente precisa mudar de formato, a gente precisa passar a produzir alguma coisa mais adequada para esse público. Não é que esse público não assista documentário, não se utilize de mídias tradicionais, mas a gente percebe que eles estão muito tentando interagir com as interfaces, né? A gente tem muito o uso das redes sociais, enfim, e tudo isso exige interação. Então, o que eu pensei, né? Esses foram alguns documentários que a gente trabalhou. E aí eu cheguei no Eu Sou Amazônia, que foi objeto meu de estudo. O Eu Sou Amazônia é um documentário interativo que trata de temas relacionados à Amazônia no seu conjunto, né? Temáticas ambientais e também dos povos que habitam a Amazônia. Só que o detalhe é que esse documentário foi lançado pelo Google dentro do Google Earth. E ele é totalmente interativo, tanto que o subtítulo é esse, né? Uma experiência interativa entre você e a floresta. Essa é a tela inicial. Quando eu me deparei com esse documentário, eu pensei, bom, tá aí algo que talvez a gente tenha que começar a fazer, né? Eu acho que a gente tem que talvez tentar começar a produzir narrativas se apropriando dessas novas tecnologias. Então, como eu já estava no mestrado, pensei, bom, vou me aprofundar nisso, vou me aprofundar em narrativa, vou me aprofundar em narrativa midiática e vou me aprofundar em narrativas interativas. Então, né, a partir desse objeto. Essa é a tela inicial do Eu Sou Amazônia. O que é uma grande mudança já? Nada acontece se a gente não interagir. A gente tem o mapa, tem os blocos temáticos, né? Eu sou água, eu sou mudança, e tem a tela pequena lá em cima. Então, o que acontece? Eu posso ir clicando em qualquer lugar e tomando conhecimento desse documentário a partir de qualquer ponto, né? Seja do mapa, dos blocos temáticos, ou dando play lá em cima no vídeo. Então, o que acontece? A narrativa não flui se não houver interatividade. Eu achei bacana isso, porque eu penso assim, bom, se a gente for com projetos desse tipo para as escolas, isso pode ser um sucesso. As crianças, sei lá, podem aprender de uma forma interessante, nova. É claro que ainda existem desafios, né? Principalmente se tratando do Brasil. Esses desafios englobam a inclusão digital, né? Nem todos ainda têm acesso a bons equipamentos, a bons computadores, a internet, enfim. Mas é algo que veio para ficar, né? Eu acho que é o que a gente vai ver nos próximos anos. E que interessante isso, né, Wagner? Olha só, cara, uma maneira de tu ver, de conhecer a Amazônia de uma forma interativa, né? Que tu participa, então tu escolhe qual capítulo, qual lugar tu vai abrir e... Que maluco isso, velho. E aí tem uma questão para vocês, né, que estão trabalhando redação. Pensem o seguinte, né? Eu vou entrar em detalhes de estudo depois, se der tempo, mas se vocês não me cortarem, eu fico até amanhã falando. Mas é assim, por exemplo, o pessoal vai fazer uma redação aí, né? Vai dar um tema, o pessoal vai ter que estruturar essa redação. Provavelmente vai rascunhar alguns tópicos ali, mas a sequência é o quê? Vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa é a narrativa clássica aristotélica, com começo, meio e fim. Agora, tu imagina quando essa narrativa se torna alinear, como é o caso aqui, né? Tu não tem um começo, um meio, um fim bem definido.
Tu tem simplesmente temas que se agrupam num grande tema. Isso muda tudo, né? Muda a forma de produzir, pensando eu enquanto produtor, como é que eu vou produzir isso, como é que eu vou roteirizar isso, e também muda a fruição, né? Como as pessoas vão consumir isso, né? Talvez elas se interessem mais pelas suas dores, eu quero saber quantas anda a questão da água, então nem vai olhar tudo, vai direto para a água, ou então vai fazer um percurso maluco aí pelo mapa, eu não sei. Teria inclusive que testar para ver como o pessoal navega por isso. Mas é uma grande diferença, né? Então que merece ser estudado, né? Com certeza. Então, a partir disso, eu elaborei minha dissertação, que se chama Hiperconexão Amazônica, a narrativa documentária interativa e geolocalizada em Eu Sou Amazônia, que foi orientada pela Fabiana Piscinin, né? E a banca contou também com o Demetrio Soster, com a professora Eunice Gai, e também com o professor João Canavilhas, que é um especialista em jornalismo transmídia, né? Um pesquisador bem reconhecido, que é da Universidade Beira Interior de Portugal. E, inclusive, já há uma expectativa de continuar trabalhando com isso em uma pesquisa de doutorado, né? Mas eu, em função das minhas obrigações aqui de trabalho também, não sei quando isso vai acontecer, mas em algum momento eu acho que vai acontecer. Eu vou começar, então, a entrar agora no meu estudo, né? O que foi que eu vi no Eu Sou Amazônia, o que me chamou a atenção e que resultados eu cheguei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar. Rodrigo também, se quiser ir interagindo junto aqui, beleza. O que eu quis estudar, o recorte meu, foi em cima dos recursos interativos e de geolocalização, a questão do mapa, né? No Eu Sou Amazônia. O ponto de partida foi o conceito de convergência midiática, né? E tentando entender esse processo de convergência num contexto de transformação sociocultural, né? Principalmente a partir da internet. O que foi que mudou na mídia com a internet? Sem me alongar muito aqui, né, sobre esse conceito de convergência midiática, ele é um conceito que foi popularizado pelo Henry Jenkins, né, em que ele diz que os meios de comunicação, sobretudo os tradicionais, eles estão tendo que se adaptar ao contexto da internet. Então, a gente viu uma televisão que já adota uma estética, por exemplo, da internet, dos YouTubers, né? A gente vê também os meios tradicionais tendo que distribuir seus produtos também online agora, né? E muitas vezes de uma maneira transmediática, que eu vou explicar rapidamente depois também. Então, a gente tem uma variedade enorme de tipos de mídia que são encontrados na internet, né? Essas obras, o que a gente percebe agora é que todas elas buscam algum tipo de engajamento. Elas não querem um receptor passivo, né, que fique ali assistindo começo, meio e fim, sem interagir. Se fomenta a interatividade. Então, deixei o link ali do projeto Eu Sou Amazônia para quem quiser entrar. Não recomendo entrar agora porque é bem pesado também, demora um pouquinho, mas depois a gente pode passar isso também em detalhes. Olha que legal isso, Wagner, que tu falou, até para os alunos se localizarem, né? No sentido de esse estudo, por exemplo, que eles devem ter tido em sociologia, ou se não tiveram, vão ter, da escola de Frankfurt, né? Que ele nunca foi passivo, esse receptor, mas ele agora ele meio que exige meio que participar dessa narrativa, né? Um exemplo, talvez, cara, que seja semelhante para situar eles aí, seja o filme da Black Mirror, né? Que tu escolhe o Uhum, final, mais ou menos isso, né? uhum, isso. A gente vê cada vez mais experiências, né, desse tipo e que tem por base a internet, né, uma mudança que tem como pressuposto uma sociedade agora conectada por redes, né? Essa é a grande questão. Então, avançando um pouco mais, né? Esse tipo de narrativa, no caso do Eu Sou Amazônia, a gente percebe que ela não se conforma mais àqueles gêneros e categorias que são canônicas do audiovisual. Canônicas o quê? Que são aquelas categorias clássicas, né? Eu tenho um documentário, então eu vou exibir ele num festival, e depois ele vai para uma sala de cinema, e depois ele vai
ser lançado em DVD ou vai para a TV em algum canal, né? Não, né, eu vou ter esse documentário no meio online e ele vai ser utilizado em outras linguagens também, que não só audiovisual, né, mas também vai ter texto, vai ter uma série de outras coisas, vai ter o mapa, né, agora vai ter recursos de geolocalização. Isso tudo quer dizer o quê? É uma tendência ao hibridismo, né? Isso é próprio da convergência midiática, né? Uma mistura de linguagens na internet. Porque é claro que a gente vai querer trabalhar esses projetos com o máximo que a internet pode nos oferecer, né? É aquilo que eu digo das minhas dores, né? Por que eu vou fazer um documentário tradicional se eu posso já me apropriar de outras tecnologias, né? E contar essas histórias que eu quero contar de uma maneira mais aprofundada, né? Mais imersiva, talvez mais interativa. É o caso dos documentários, inclusive, que eu cito aqui, né? Os documentários interativos, que também são chamados de iDocs, né? Documentários transmídia, ou web documentários, né? Tem várias denominações, que são já obras pensadas para sites, né? Para aplicativos ou para instalações, né? A grande diferença é que elas desafiam, né? Essa dicotomia emissor-receptor, né? Já não se sabe muito bem o papel de cada um, porque o receptor ele também pode interagir, pode ir comentando, tem alguns projetos que ele pode editar, né? Então é uma outra perspectiva. A navegação, como eu falei antes, ela não é linear, né? Então agora, entrando um pouquinho nessas mutações, por assim dizer, né, do ecossistema midiático. Esses processos de convergência, então, trouxeram aqui os interatores, né, que é uma novidade, entre aspas, novidade, né, mas novidade a partir da internet, né, da popularização da internet e da banda larga, principalmente, né. Então, eu citei o caso aqui da televisão. A TV, ela tem o seu período massivo, né, então, que é marcado pela passividade, como o Rodrigo diz, né? Passividade, mas não quer dizer assim que não houvesse interação. Havia, mas uma interação diferente, uma interação mínima, né? Então, passa por que, por exemplo, alguns teóricos como Scolari diz um período da hipertelevisão, né? Que é aquele conteúdo da televisão vai para a internet também e vai para a internet já de uma outra forma, né? Isso, Wagner, só Então, aqui para... Desculpa te atrapalhar, mas só para falar, pessoal, Não, isso que o Wagner falou ali cai direto no Enem, tá? Na prova de linguagens. Só que como é meio dura essa questão da linguagem, da língua portuguesa e dos diferentes gêneros, eles chamam isso de hipertexto, que é uma das formas deles cobrar isso no texto escrito, né? Que é aquela questão que o cara que está lendo essa matéria não é só essa, né? Vai dessa para aquela, tu clica no outro link, já vai para outra. Então é um texto múltiplo. Isso cai direto na prova do Enem de linguagens. exatamente. Aqui eu coloquei a questão das geotecnologias porque é o que acontece nesse projeto, né? É, demorou um certo tempo até para o pessoal começar a utilizar isso para contar histórias, né? Pensando aqui em narrativas, né? Porque as geotecnologias eram um instrumento técnico, né? A pessoa usava para se orientar no espaço, né? Mas aí, com a popularização do Google Earth, sobretudo, a gente começa a ver outras iniciativas. É o caso do geojornalismo, né, que se utiliza de bancos de dados e de GPS para publicar suas matérias, digamos assim, né? Isso também é algo que é relativamente novo, né? Assim como novas formas de ativismo, né, que também tem por base esse tipo de recurso. São as SIGs, né, a gente chama tecnicamente, né, Sistemas de Informação Geográfica. Eu agora vou passar então a comentar em detalhes o caso do Eu Sou Amazônia, que eu acho que fica bem legal de acompanhar isso e talvez fique mais claro, né, também. Olha só que interessante assim para pensar em termos de sociedade esse projeto. Essa proposta foi concebida por um cacique, né? Por incrível que pareça, esse Almir Suruí, que é um líder de uma tribo Paiter Suruí, ele descobriu essa ferramenta de mapas do Google Earth quando ele foi para um centro urbano. Ele saiu da sua aldeia, foi para um centro urbano
É óbvio que na posição de líder dele, ele já tinha alguma interação com tecnologias e tudo mais, mas ele, quando descobriu o Google Earth, ficou fascinado com aquilo, mas ao mesmo tempo se perguntou por que todas as nossas mapas mostravam a Amazônia, mas não esmiuçava que as tribos. Ou seja, aquela área Wagner, tá travando um pouco. toda da Amazônia não existia para nós, por tribos todas. Então, ele, não sei de que modo, entrou em contato com a Google e eles decidiram mapear essas comunidades e também começar a fazer um trabalho de preservação, né? O mapeamento do estoque de carbono. Então, foram 10 anos desse projeto, que teve outros parceiros, né? O Instituto Socioambiental e a parte do audiovisual, né? Dos vídeos, Wagner, ô que é Wagner, do diretor Fernando Meirelles, né? Conhecido para Wagner, analisar esse projeto, né? Eu elaborei algumas... Oi? tá Sim? travando, tava travando um pouco. Talvez fala um pouquinho mais pausado, eu acho que é a tua internet. Oi? Tava travando um pouquinho, acho que era a tua internet. Talvez fala um pouquinho mais pausado. Tá, a minha conexão aqui eu acho que tá meio ruimzinho. Deu uma travada anteriormente, no finalzinho da tua fala ali. Tá. Eu tô com alguma dificuldade para te escutar também aqui. Não, Mas vamos lá. deu para entender tudo, só que deu uma travadinha bem no Enfim, final da tua vamos, fala. vamos, vamos, vamos avançar. Tá. Eu elaborei, então, aqui para estudar o Eu Sou Amazônia, 4 categorias de análise, digamos assim, né? Com base no que eu vi, né? De mais recorrente, digamos assim, que foi a questão, então, da interatividade, que a gente já falou, da hipertextualidade, que também a gente citou aqui, a multimedialidade, que são essa questão das várias mídias, né? Atuando dentro do mesmo projeto, e a questão da geolocalização. Aqui eu vou passar bem rapidinho, né? Mas eu acho que isso é interessante ler um pouquinho depois, brevemente, esses slides, né? Se o pessoal quiser. Tem uma questão que é assim, interatividade se fala muito, mas o que que é, né? É como o usuário se relaciona com o conteúdo, né? Então, não há interatividade sem engajamento, sem uma troca, né? Então, no caso do Eu Sou Amazônia, a gente vê isso, participação constante. E aí, pensando agora numa situação de pandemia, a gente vê que aqui já se falava de uma dinâmica de consumo mais individual, né? E é o que a gente está vendo agora também. A gente não está conseguindo ir para o cinema, por exemplo, ter experiências coletivas e a gente vê cada vez mais experiências individuais. Aqui, por exemplo, tem um recurso que, mexendo nessas setas que está em vermelho ali, dá para ativar recursos no mapa, né? Então, a narrativa se desenvolve não só pelos vídeos, né? E pelas fotos, por exemplo, e pelo texto ali, mas também por esses botões de interação. O que exige, né, se tu quer compreender essa narrativa, tu vai ter que ir clicando nesses botões, caso contrário, tu não vai ter informação, né? Aqui é uma outra tela que mostra a lista de municípios que estão já na lista negra, digamos assim, do desmatamento, né? Então a gente consegue ter uma noção bem exata. E aí, que é mais interativo, por assim dizer, ela chama esse tipo de projeto de documentário vivo. Por quê? Porque agora a fruição e a compreensão do enredo vai variar muito de pessoa para pessoa, porque nem todo mundo vai fazer a mesma navegação, né, pelo conteúdo. E com isso a elaboração de sentido também muda. A outra questão é que se as pessoas podem comentar,
e podem inclusive adicionar mais elementos para essa narrativa, ela vai continuar se atualizando, quer dizer, ela continua viva ali. Não é um produto acabado, fechado, que não vai mais sofrer nenhuma modificação. Então, por isso ela chama de documentários vivos. É uma terminologia bem nova. No caso de Eu Sou Amazônia, isso acontece com os links, né? Que a gente pode também, clicando nesses links, ajudar, né? Com um valor financeiro ali para as ONGs e tal. Ou então, no caso dos professores, eles têm até um plano de aula, se eles quiserem utilizar isso na sala. A questão do hipertexto, então, né, que é um conceito bem importante, eu acho, para o pessoal aí, ele se refere ao quê? Ao trânsito do usuário pelos conteúdos midiáticos, né? Isso se refere a como os textos digitais, então o texto digital não é só o texto propriamente dito, mas aqui texto digital se refere também ao audiovisual, né? Ao texto que está ali colocado no vídeo. Então, se trata da conexão desses textos pela interface. E é aquilo que a gente já tinha falado antes, né? Que isso tudo acaba mexendo com a estrutura da narrativa, principalmente naquela narrativa clássica, né? Que a gente é acostumado, com começo, meio e fim. E a questão da multimedialidade, não vou me alongar aqui, mas é a questão das várias mídias empregadas numa mesma interface, né? Aqui tem um exemplo que trata da imersão, né? Eu clico nesse vídeo ali que aparece no canto direito em cima e aí eu tenho acesso ao entendimento desse trecho que fala sobre as samaúmas, né, essas árvores gigantescas, né, que liberam muita água, né, no ar. E também, lá pelas tantas, abre uma imagem do Google Street View e eu consigo olhar em 360 graus essa árvore, tendo a dimensão exata, assim, como é algo monumental mesmo, né? Então é bem interessante. Já tem várias mídias atuando aqui. E aí, se a gente for pensar por um viés teórico, né, essa imagem em 360 graus, ela acaba criando um simulacro, né, porque há uma proposta de imersão, de se colocar ali do lado daquela árvore, né. Então, o que a gente tem de interessante nisso é que a gente se esquece, às vezes, que a gente vive num mundo completamente fabricado em termos midiáticos, né? A gente tem uma fabricação discursiva da realidade e que a gente se acostuma com ela. Se eu, por exemplo, assistir o Eu Sou Amazônia hoje, 2020, sendo que ele é de 2017, aquilo que eu vou estar assistindo não é mais aquilo que está lá, não é mais uma representação fiel, né? Então a gente tem alguns problemas, porque a gente sabe que a situação da Amazônia hoje é de desmatamento, assim, desvairado, né? Então isso tudo já mudou. Que maluco isso, né, Wagner? Muito maluco isso, cara. É muito legal isso e eu não tinha pensado nessa questão do simulacro, né? Que é bem isso, é um mundo inventado, né? Esse inventado entre aspas, porque não é mais isso, né? Exatamente. A Amazônia não é mais assim, não É. tá mais assim. Então, é isso que eu coloco agora aqui, né? Isso é bem interessante de pensar, assim, e ter uma clareza quanto a isso, né? Então, alguns teóricos dizem, assim, que esse approach nosso com o virtual deve ser encarado com ressalvas, né? Porque a própria mediação tecnológica, ela tem interesses, né? Por que será que o Google tem esse projeto? O que tem por trás disso? Né? E outra questão é por causa disso, porque ela veicula apenas uma representação de uma realidade, mas não a realidade em si. Né? E essa representação ela está passível de equívocos, né? De distorções, de desatualizações, como a gente estava comentando. Agora, nem 8 nem 80, né? Eu acho assim, tem que ter uma clareza, um cuidado quanto a isso, mas também a gente sabe que isso promove algumas coisas boas, né? Assim, formas de ativismo, o fato de agora essas tribos estarem mapeadas dá alguma segurança mínima de que elas não serão destruídas, porque a gente sabe que elas existem,
né? Porque agora elas estão no Google Maps, no Google Earth, né? Então, as implicações são para o bem e para o mal, como qualquer tecnologia, né? Em termos sociológicos, isso é bem interessante. Por fim, então, aonde eu quero chegar? Tudo isso nos leva a novos gêneros, novas narrativas, né? E quando a gente menos espera, a gente está usando e fruindo essas narrativas, esses produtos, né? Sem nos questionar, né? A gente já está naturalizando, digamos, isso tudo. E o mais interessante, assim, o que para mim foi muito legal, é que quando eu comecei a pesquisar, esse documentário foi produzido pela própria equipe do Google com os seus terceirizados. Mas isso, quando a gente entrava no Google Earth, a gente não tinha como eu, por exemplo, produzir a minha narrativa desse jeito. Era fechado, só podia navegar. No final da dissertação, eles lançaram uma atualização que tem essa aba que é Cria um novo projeto, em que agora nós, a qualquer momento, podemos criar as nossas narrativas interativas e geolocalizadas. Eles disponibilizaram alguns recursos básicos, parecido com o que está aí, e a gente pode, então, criar as nossas histórias. Aí eu pensei, bom, agora já fechou todas, né? Porque eu estava querendo fazer, eu estava entendendo, mas eu não tinha os recursos, não estava liberado para mim isso. E agora, inclusive, eu estou passando a fazer um mapeamento aqui pelas comunidades do interior, né? E criando algumas narrativas geolocalizadas a partir de algumas caminhadas ecológicas que a gente está fazendo. Então, a gente está mapeando algumas comunidades, mostrando o que tem de bacana, né? Como vivem aquelas pessoas, como é que é a paisagem e tudo mais. E de forma experimental eu vou lançar isso até o final do ano, né? Para mostrar também o que pode ser feito com esses recursos, né? Cara, que massa isso, velho. Não sabia disso. E É, aí, e aí, Wagner, olha só que interessante, cara. Isso agora me vem um monte de coisa na cabeça, porque parece, né, cara, que a gente exige hoje, no contemporâneo, essa interatividade, né? Essa participação, né? Tem a própria fanfic, que o cara vai lá e cria uma história. Tem o filme que tu escolhe o final. Tem o Google Earth, que deixa tu produzir uma narrativa, porque parece que se tu não produz, tu não faz parte daquilo. Cara, isso é genial. Genial. e tem a questão toda, que essa era uma dor minha, né? Que não havia muita interação. Esses projetos, eles são bem demorados, sabe? Mesmo esses documentários tradicionais que a gente faz aqui, a maioria deles é por edital, né? Então a gente escreve um projeto, manda para um edital, espera até ser aprovado, se for aprovado, né? Se for aprovado, depois a gente passa mais 1, 2 anos produzindo, para lá no terceiro ano lançar isso. E aí às vezes a gente lança e não há muito feedback, né? Não há muito engajamento. A palavra-chave é essa, engajamento, né? Aí a gente pensa, nós vamos ter que mudar isso, sabe? Porque daí aquilo é exibido nas escolas, fica no YouTube também, tudo isso que eu mostrei, aquelas capinhas que eu mostrei dos documentários, tá tudo online, ok? Mas a única interação é se o pessoal for lá e comentar no YouTube, ou sei lá, mas não engaja muito, né? E a gente sabe que a cultura também, ela depende de um público formado, digamos assim, alguém que entenda o valor disso, né? Porque é muito frágil. Se pensar no museu, a gente trabalha com museus, a memória é muito frágil. Gente, se vocês soubessem cada coisa assim que acontece, por exemplo, é investido, é conseguido uma grana para revitalizar um museu, né? O museu é aberto, é trabalhado, são feitas exposições. Muda a gestão, 4 anos depois, é capaz até da casa que abriga o museu cair, porque pode ser que entre alguém lá e que não faça absolutamente nada. E qual é a única maneira de manter isso vivo? É com uma comunidade atuante, que entenda o valor daquilo, que esteja engajada, né,
com essas histórias, com essas memórias, né? Então, eu acho que é metade do processo só produzir, a outra metade é conseguir esse retorno, esse feedback, né? Enfim, o que eu queria mostrar era isso, né? É claro que tem muitas implicações, assim, e eu resumi muito, mas outra coisa que eu acho que é bacana falar é sobre as formas de vida, né? Então, vamos pensar assim, o Scott Lash, é um sociólogo americano bem importante que ele fala disso. Ele diz que hoje nós vivemos em formas tecnológicas de vida. Então, a cultura, no sentido antropológico, digamos assim, ela é uma forma de vida. Só que o sujeito hoje, ele está em constante interação com sistemas tecnológicos. A gente, por exemplo, não vive sem o celular, né? Meu Deus, se a gente ficar uma semana sem o celular, PT, dá ruim. E o que acontece, então? As formas de vida que antes eram naturais passam a ser tecnológicas, por essa dependência extrema nossa da tecnologia. E logo a gente passa a operar numa cultura tecnológica. Isso também tem uma série de consequências, né? E o que eu percebi é que às vezes a gente estava um pouco desvinculado disso. Nós estávamos numa sociedade extremamente tecnológica, mas produzindo com algum delay, digamos assim, em nível de sociedade, né? Já a gente está consumindo de uma forma diferente, mas a gente estava produzindo de uma forma anterior. Então, eu acho que não é a questão assim que o documentário clássico vai ser extinto, por exemplo, mas ele precisa agregar novos recursos ou estar também se atualizando, né? Verdade, Wagner. Tem toda a razão, assim, foi, cara, eu achei fenomenal, velho. Fenomenal. Eu particularmente não conhecia. Fiquei conhecendo esse Eu Sou Amazônia em função da tua pesquisa. E eu acho, cara, que, claro, a gente tem toda essa questão como é que eu vou te dizer, da narrativa da realidade, né? O real do real, sabe? Então parece que eu, Rodrigo, que sou leigo no assunto, por exemplo, esse impacto nesse sentido, ele é positivo, né? Porque as pessoas talvez vão sentir mais o que realmente está acontecendo na Amazônia. Exato, é uma forma de preservação, né? A gente sabe assim que eu não sei muito bem o que tem por trás disso no caso da Google, né? É claro que há algum tipo de interesse por esse mapeamento também, mas assim, é aquilo que a gente diz, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Isso é necessário, né? Para as culturas indígenas não há dúvida, né? E esses links também, isso também é próprio da interatividade, né? Esses links que direcionam para o Instituto Socioambiental e para outras ONGs, permitem que a gente colabore e também tire dúvidas, né? Busque mais informações, enfim. É uma realidade que veio para ficar. Agora, só isso não basta. A gente volta naquela tecla de que é preciso a conscientização, né? As ferramentas estão aí, é isso que eu quero dizer, né? As novas tecnologias estão aí, as novas narrativas estão surgindo, mas precisa um bate e volta, né? Precisa ter um retorno. E por isso que talvez a prova do Enem está batendo tanto nisso, a prova de linguagens, por exemplo, que é nessa questão do hipertexto, né? Porque a narrativa clássica, se tu agora analisando, por exemplo, a tua fala ali, eu fiquei pensando, essa narrativa clássica a gente tem ainda muito na escola. Fora da escola, o romance contemporâneo, ele já não tem o personagem surge, desaparece, ele não tem uma linearidade. O filme é a mesma coisa, agora o documentário tá também. E assim, vários outros exemplos. Tudo, na verdade, se tornou um hipertexto, né? Que, inclusive, influencia na leitura, né? Que ela não é mais da esquerda para a direita e de cima para baixo, né?
Ela pode ser de qualquer lado, tal, de baixo para cima, enfim. Cara, fenomenal a pesquisa. Eu achei muito bacana e com certeza eu vou clicar depois para conhecer mais, para dar uma passeada pela Amazônia lá. É, é um projeto bem fascinante, assim, e muito complexo, assim, é uma narrativa que exige que tu sente ali na frente do computador, né, um bom tempo para ficar navegando, assim, por esses blocos temáticos, mas é um aulão, assim, né, interativo, é muito bacana, muito completo, assim, muito complexo também, né. E aí, gente, perguntas para o Wagner? Fiquem à vontade, tá? Senão eu vou compartilhar o tema aqui, vou ler com vocês e vou primeiro agradecer a participação do Wagner e depois vou ler. Alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Estou esperando, pode ser no bate-papo, pode ser aqui no microfone. Tem que ter uma pergunta de alguém, por favor. A Isadora, que sempre interage. Maiara, Thaís, Mariana, a Érica, a Eduarda, a Vitória. Falem alguma coisa aí, por favor. Antes do pessoal se habilitar e a perguntar, Wagner, eu queria dizer que quando eu conheci essa questão da imersão, né? Que tinham, na época, isso faz algum tempo já, foi numa SBPJ, que tinha uns óculos que tu ganhava, lembra? Tu comprava o óculos e eu achei aquilo muito bacana. A Raquel Richter, que é da Federal de Santa Catarina, na fala dela, ela falou sobre esse óculos que vinha junto, na verdade, que era um pacote que as pessoas compravam, que era a assinatura do jornal e o óculos. E em algumas reportagens, eles disponibilizavam uma realidade virtual, assim, por exemplo, na época era como era uma cela de solitária nos Estados Unidos, no corredor da morte. Então cara, eu achei aquilo fenomenal, cara. Eu achei aquela questão assim, eu pensei, que isso, velho? Que é isso 360, né? Mas eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Não é assim. Essa árvore era assim. Talvez hoje ela é diferente, né? Uhum. Que é o Heráclito lá, né? Na mitologia, o rio, a gente Até nunca... aconteceram algumas coisas engraçadas. Cortou um pouquinho aqui, Rodrigo. Aconteceu um negócio engraçado também, porque a gente fez essas caminhadas e aí eu voltei e coloquei no mapa para medir e criar essa rota. Só que alguns lugares já não eram exatamente mais assim, tu entende? Então acabou ficando assim, em um trechinho ou outro, um lance muito engraçado, sabe? Eu tinha mudado o negócio lá, mas eu tava com uma foto atual, então ficou assim, tipo um limbo, um limbo virtual real, sei lá como chamar isso, né? Então tem algumas coisas estranhas. O Milton Santos, ele fala inclusive em geografia das redes, né? Ele diz que o espaço hoje, ele é um espaço híbrido, né? Que o espaço ele já é uma mistura de real e virtual. Função das tecnologias de ativismo que tem a partir dos mapas e das relações virtuais, né? E é meio bizarro pensar isso, né? Porque é um virtual que exige atualização, né? Caso contrário, não é assim, sabe? Tão fidedigno. A Érica colocou aqui no bate-papo: adorei o recurso do Eu Sou Amazônia, antes não conhecia. Deve ser fantástico produzir documentários e coletar, de alguma forma, a memória das pessoas. Acredito que se assemelha com o trabalho dos jornalistas. Eu acho que sim, Érica. Não sei se vocês estão me escutando. Tu chegou a entender, Wagner, a pergunta? O comentário da Érica? Travou aqui para mim.
Não, a Érica, ela só comentou, agora tu tá escutando? É que a tua internet tá bem travada aí. Tô. A Érica Hum, comentou que deve ser fantástico Agora sim. produzir documentários e coletar a memória das pessoas. E ela acredita que se assemelha com o trabalho dos jornalistas. Exatamente. Eu gosto muito de história, né? Então, eu já sou suspeito para falar, assim, mas é bem parecido. Em alguns momentos até flerta com o trabalho do jornalista, tem muita coisa em comum, né? A diferença, esse é bem um tópico legal agora aqui. A única diferença em relação ao jornalismo é que no jornalismo há uma tentativa, muitas vezes, de ser neutro, né? Você vai lá, conta uma história, mas sendo neutro, não assumindo partido. No documentário, às vezes a gente não tem essa restrição, né? A gente vai lá e assume partido. Não, eu vou fazer um documentário sobre certo tema porque eu acredito e defendo aquilo, né? Então eu vou assumir aquele recorte, aquele viés, né? Mas eu sou outra pessoa, assim, depois que comecei a trabalhar, assim, produzindo documentário e conhecendo a vida, assim, de tantas pessoas, né? Porque a gente entrevista, às vezes, esses pioneiros, né? Assim, desbravadores, pessoal que veio aqui pro Oeste, assim, sem nada, e teve desde que abrir picada, construir casa, assim, aquelas casinhas, chão batido. É uma lição de vida, né? É isso aí, Wagner. A Isadora botou ali também que achou muito legal. Parabéns pela iniciativa. E se ninguém tem mais perguntas, eu vou agradecer, então, o Wagner. Daí eu vou ler o tema aqui com o pessoal. Se tu quiser ficar, Wagner, pode ficar, fica bem à vontade, tá? Mas eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite. Foi bacana demais, cara. Eu aprendi muito. Conheci também esse Eu Sou Amazônia, que eu não conhecia, e com certeza depois que nós terminar a aula aqui eu vou dar uma navegada, porque eu quero ver essa árvore em 360 graus. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rodrigo, e sempre que precisar, estamos aí. Se o pessoal tiver dúvidas, quiser tirar dúvidas, inclusive sobre a profissão, né, tem interesse nisso, eu fico à disposição. E também desejo sucesso aí, né, nos futuros, né, para os seus futuros. Obrigado, Rodrigo, mesmo aí. Um abração para vocês. Eu vou nessa porque sabadão, né? Agora eu preciso descansar um pouco também. Valeu, Wagner. Obrigado, viu? Gente, então, depois da fala do Wagner aqui, como eu disse para vocês, eu vou compartilhar agora um tema de redação que é pertinente ao que ele falou. E aí, se alguém quiser, só me pedir, então, que eu mando para vocês, tá? Vou compartilhar aqui, ó. Aqui, ó. Acredito que tá todo mundo vendo aí, né? Deixa eu só botar aqui para o bate-papo para cima. Aqui, ó. Tema de redação Enem, professor Rodrigo Bartz. Texto 1. Cloud Computing, Mobile Devs, redes sociais, internet das coisas, IoT, Big Data, são apenas algumas das novas tecnologias que a cada dia surgem e tornam a quantidade de informações disponíveis no mundo digital maiores e mais abrangentes. A tecnologia evoluiu de forma exponencial, causa uma verdadeira revolução digital, fazendo com que toda a evolução anterior seja superada de forma excepcionalmente rápida. Há menos de 15 anos não existiam tablets, MP3, players, smartphones. A telefonia digital estava engatinhando e a internet estava disponível apenas para um pequeno número de pessoas e a uma velocidade impensável para os dias atuais. A maior parte dos computadores, que eram considerados tops, possuíam uma capacidade de processamento e armazenamento inferior à de um smartphone atual. Texto 2. Nosso esforço é de parar e pensar um pouco, observando com mais calma o rastro do furacão digital,
de modo a distinguir o que ele realmente destrói e que terá de ser reconstruído, e o que ele apenas levanta aos ares, dá uma sacudida e devolve ao chão, e que continuará sendo usado, pelo menos até a passagem do próximo furacão. Cabe ainda uma advertência. Nossa preocupação está centrada no campo audiovisual narrativo. Audiovisual narrativo, isto é, no impacto das novas tecnologias sobre o ato de contar histórias com imagens e sons sincronizados, considerando histórias num estilo bem amplo, num sentido bem amplo, que abrange tanto a ficção quanto a não ficção, documentários. Sendo assim, a tradição a ser quebrada está nos domínios do audiovisual, uso de película com sais de prata, da televisão, codificação eletrônica da imagem e sua transmissão à distância, e do vídeo, armazenagem e posterior tratamento da imagem através da edição. Também consideramos importante a circunstância em que essa história é recebida, pois uma sala pública e escura, uma TV no ambiente doméstico ou o monitor de um computador proporcionam espetáculos de diferentes qualidades, independente do suporte original do produto audiovisual que está sendo veiculado. Texto 3. Com o advento da tecnologia digital, a partir da segunda metade dos anos 90, o cinema se torna cada vez mais multifacetado e plural, ingressando em seu segundo século aberto não só as influências que criadores autorais isolados ou unidos em movimentos de renovação trouxeram à arte, mas incorporando de forma crescente procedimentos até pouco classificados como amadores, que tanto podem intensificar a autoralidade no sentido que lhe atribui Bordwell, quanto serem absorvidos pelas narrativas do cinema comercial filiadas às tradições clássicas. Embora as experimentações que envolvem o uso de suportes alternativos como o vídeo na produção da imagem datem de algumas décadas, somente com a chamada revolução digital, esse procedimento se faz sistemático e afeta as instâncias mais tradicionais da criação fílmica, notadamente o cinema, voltado para o circuito comercial. Para Lipovetsky, a história do cinema é também a de suas tecnologias, e são muitos os grandes criadores, de Abel Gance a Godard, que se interessam pela inovação técnica. E texto 4 são duas imagens, ó. TV, Facebook, Twitter, o filme, o smartphone, o jogo, a música, o Wi-Fi, de novo a TV, dispositivos, tecnologia, PC e assim sucessivamente, tá? São duas imagens. E aqui tá vocês. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita da língua portuguesa sobre o tema o impacto das novas tecnologias nas narrativas audiovisuais, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e assim sucessivamente. Então, acho que, primeira coisa aqui, ó, preparei especialmente para a aula de hoje esse tema, tá? É autoral, então não tem em nenhum lugar vocês vão encontrar esse tema. Fiz meio que estilo Enem aqui, procurei uma edição no Word que ficasse tudo numa folha só, como é no dia da prova também, tá? E eu acho que os textos motivadores ajudam também, mas a fala do Wagner foi muito legal, né? Que é essa questão. Primeira coisa, o texto 1, né? Que ele vai falar que há 15 anos atrás isso era impensável. Não tinha como, né? Segundo, que é aqui, ó, o texto 2, né? Que é essa narrativas convergentes. Então, a gente tem tudo ali, né? Tem a escrita, porque tem que ter um roteiro, tem a imagem, tem o som, tem o audiovisual, tem agora o 360, como ele mostrou da própria da árvore ali que a gente viu, né? Que tu consegue ver o tamanho dela e entrar nela e tal. Tem essa questão do texto 3, que é tudo tá mudando, e no sentido de podemos citar o filme da Black Mirror, que a gente falou antes na fala do Wagner, que tu escolhe o final. Isso também era impensável e exige uma interatividade. Então é o primeiro impacto que as pessoas parecem que exigem participar da... E esse participar a gente coloca entre aspas, porque não é bem isso, mas elas exigem como se fosse ter um poder de
um poder autoral nessas histórias, e não é bem assim, a gente sabe, né? Mas o espectador, ele se sente assim, né? Por isso que tem os comentários no YouTube, todas as reportagens têm espaços para comentários. E o texto 4, que eu coloquei essas duas imagens, que é mais ou menos o que resume isso, né? Para chegar no filme. O filme é um produto, né? Por isso que o Wagner, ele vai falar também, ele falou na fala dele ali, sobre narrativa transmídia, né? Que é esse monte. É o videogame, né? É a página, é o hashtag no Twitter, é a TV. Aí ele chega no filme, daí depois já vai para o smartphone, ele está no PC, então ela é múltipla, né? Ela é múltipla, mesmo quando ela é uma só, ela é hipertextual, como o Wagner falou, e a gente comentou que cai muito nas questões da linguagem também, que é hiper, né? Um texto tem um linkzinho, tu clica e já vai para outro, né? Então, gente, é esse o tema, o impacto. E aí, como o Wagner disse, e eu também perguntei, a gente comentou, esse impacto pode ser positivo, que as pessoas têm uma ideia melhor do que está acontecendo na Amazônia, e ele pode também ser negativo. E aí fica a critério de vocês, tá bom, gente? Eu vou dar uma olhada aqui, vou tirar o compartilhamento, vou ver se eu consigo colocar aqui no bate-papo, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Arquivo, vamos ver se eu consigo. OneDrive, Dropbox, do meu computador. Vamos ver se eu procuro aqui, Rodrigo. Aqui, aula grátis do dia 28. Abrir. Não foi, deixa eu tentar de novo. Vou tentar mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo arrastando. Não. Aí, agora foi, tá enviando, tá? Só um pouquinho, gente. Enviando, enviando, enviando. 300 e poucos K. Enviado, dê uma olhada aí se todo mundo consegue acessar o tema. Vem? Todo mundo consegue, gente? Sim? Beleza, cara. Beleza. Eu também vou colocar na rede social, tá? Eu tenho uma espécie de um blog lá, que eu mesmo fiz, não é lá o melhor do mundo, mas é um blog. Eu vou disponibilizar para vocês no meu Instagram através de um QR Code, tá? Que daí vocês coloquem a câmera de vocês que ele vai direcionar para o blog e vocês baixem o tema lá. Alguma pergunta, gente? Fiquem bem à vontade. É um tema bem difícil, assim, tem que cuidar para não falar só da tecnologia, né? Mas eu achei bem bom. Bah, é verdade. Isso que a Isadora falou é muito importante, tá? Tem que tomar cuidado para não falar só das tecnologias ou para não falar só do documentário, né? É o impacto disso. Eu, particularmente, acho que, claro, tem um impacto negativo, como o Wagner disse, mas tem um impacto muito positivo. Esse, principalmente, do Eu Sou Amazônia. No sentido de que as pessoas conseguem ter uma percepção, né? Tá bom? E aí ter uma percepção do que está acontecendo na Amazônia, né? Tu dá uma viajada hoje e tu vê a área do desmatamento e daqui a 4 meses tu vai de novo. E aí tu olha, então, já aumentou 60%. Dá essa ideia de hiperrealidade. Claro que é um simulacro, como o Wagner falou, né? Que não é a realidade. Porque essa imagem ela é feita num instante e ela fica ali para a posteridade. Mas é um tema muito importante, tá? É o impacto das tecnologias nas narrativas audiovisuais, que é bem interessante. Mas é isso que a Isadora falou mesmo. Tem que cuidar para não falar só sobre tecnologia. Certo, gente? Então tá aqui na conversa. Vou disponibilizar também a aula no YouTube, no Instagram, para quem não conseguiu assistir. Obrigado pela presença, tá? Sábado que vem tem mais. Todo sábado agora. E eu acho que é uma forma bacana da gente aumentar o repertório. Obrigado, Isadora. Show de bola pela participação. Eu acho que a gente sempre aprende, inclusive eu. Eu tô adorando trazer essas pessoas para falar aqui,
porque eu tô aprendendo muito, cara. Tô aprendendo muito mesmo. Ah, obrigado, Thaís. Obrigado. A Thaís colocou que adorou. A aula Maiara disse que deu para abrir o arquivo. Deu certo ali, tá na conversa. Obrigado mesmo. Como eu disse, isso só acontece se tem público, né? Então, quando tem público, tem aula, tá? Sábado que vem tem mais, então. Obrigado pela presença. Se cuidem aí. Meta tema, tá? Tentem fazer esse tema que é como a Isadora falou. É um tema que parece facilzinho, mas ele é um tema que exige uma certa atenção, né? Para não falar só de uma coisa e tangenciar o tema, que é não expandir. E eu acho que a fala do Wagner disse muita coisa. Valeu, Sor. Tchauzinho. Abraço. Valeu!